que é a história, vamos abrir as nossas Bíblias, tá? Em 1 Samuel, no capítulo número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar um pouquinho daquela história de Davi e Golias. No verso número 42, diz assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Bem, essa leitura que nós fizemos aqui conta a história de um jovem, não era jovem de guerra, ele era um pastor de ovelhas, que ele foi visitar os irmãos dele que estavam num campo de batalha. Na verdade, ele foi levar comida. E quando ele chegou naquele campo de batalha, ele observou que tinha uma pessoa muito grande, aproximadamente, segundo os dados da Bíblia, era 2,90 metros de altura, alto, grande. E esse gigante, era considerado mesmo um gigante, comparado com qualquer estatura humana normal, ele afrontou o povo de Israel. Ele pertencia à nação dos filisteus, a ponto de eles fazerem o seguinte desafio: olha, não precisa nem ter guerra, basta um homem vir aqui lutar comigo e pronto, se me vencer, venceu todos. Só que quando o soldado de Israel olhava o tamanho daquele homem, e o medo, e Davi ouviu ele afrontava o povo de Israel, afrontava o Deus de Israel, e só que não foi assim um dia, dois, ele ficou 40 dias afrontando o povo de Israel, até que chegou uma hora que Davi falou assim: olha, já que ninguém vai, muito bem, eu vou lutar. Claro, todos acharam impossível, falaram: não, você não tem condição, você não é nem sequer homem de guerra, você não é uma pessoa experimentada, você é um pastor de ovelhas. Mas ele insistiu, falou com o rei, e o rei não tinha mais nenhuma outra opção. O rei falou assim: não, tá bom, então pode ir lá, pode ir para a batalha. Eu tenho certeza que todos estavam assim, esperando
ele ser trucidado pelo filisteu. Porém, como nós lemos o texto, Davi, quando ele foi para essa batalha, ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor Deus de Israel. O filisteu foi na força dele mesmo, tinha lança, tinha espada, tinha escudo, ele tinha aquela couraça, só a armadura dele pesava mais de 50 quilos, só a armadura desse filisteu, estava todo protegido com escudo, couraça, capacete, lança. E Davi não usou nenhuma armadura, nem usou nenhuma roupa especial, ele usou a roupa que ele era mesmo, a roupa de pastor. E ele pega umas pedras, coloca naquela funda, ele tem que fazer assim e soltar, e a pedra foi. E quando o gigante viu, começou a rir. O que é isso? Eu sou algum cachorro, você veio para cima com vara, com pau. O pastor de ovelha tinha a vara e o cajado na mão ali, né? O que é isso? E desprezou. Aí ele falou: olha, daqui a pouco você não vai ser mais ninguém aí. Só que Davi, ele sabia em quem ele cria. Ele diz assim: olha, você vem para cima de mim, todo armado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Aquela afronta que Davi ouviu, ele não estava se doendo pelo que ele estava falando contra o povo de Israel, mas era o que ele falou contra Deus, menosprezando Deus vivo, menosprezando Deus Todo-Poderoso. Então isso deu coragem para Davi lutar. E Davi foi e ele fez o discurso dele. Nós vemos assim, né, o filisteu chega para Davi e fala assim: tu vens a mim com espada e com lança. O filisteu diz assim a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Então o filisteu: vem cá, você vai alimentar as aves dos céus aí, as bestas do campo. Davi disse assim ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora, olha o discurso de Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Fico vendo assim, o discurso de Davi já foi com muito mais ousadia, com muito mais coragem. Depois nós vamos tirar algumas lições de todo esse episódio aqui. E na batalha deu outra, porque Davi, ele lança aquela pedra, não deu nem tempo, fala que apressadamente, quando ele entrou na batalha, ele já pegou a pedra e já jogou, não deu nem tempo de Golias se preparar, ele já levou uma pedrada na cabeça, e ali mesmo ele caiu. Como isso pode ser possível? E é isso que nós vamos estar meditando aqui nesta noite, porque nós vemos assim, nessa história, vários personagens, né? E eu não sei com qual personagem que você vai se identificar aqui, provavelmente com Davi, né? Mas nós vemos assim que nós temos Davi, nós temos Golias, nós temos a funda e nós temos a pedra. Nós temos todo o material aqui para que Davi também pudesse ser vitorioso. E uma das coisas que eu achei interessante, que esse filisteu, esse gigante, ele ficou assim 40 dias ali amaldiçoando, ameaçando, torturando. 40 dias. O que os irmãos lembram com 40 dias? Hein? O quê? Jesus
40 dias ali no deserto, o inimigo tentando, o inimigo afrontando, não é isso? O que mais que os irmãos lembram de 40, não dias? Elias se esconde numa caverna, fica lá também, com medo, 40 dias. E mais ainda, Moisés fica 40 anos no deserto, para aprender como tirar o povo do Egito depois. E depois eles caminham mais 40 anos. Então, quando nós vimos e ouvimos esses 40 dias de tribulação, os 40 anos do exército, pode ver que esse número 40 está relacionado com luta, tribulação, provação. Mas a questão é que o Senhor, quando Ele nos chama, quando o Senhor, nós damos ouvidos à voz do Senhor, nós não vamos ouvir a voz do Senhor e já ser arrebatado desse mundo e chegar nos céus. Nós vamos passar e caminhar nesse mundo aqui. E Jesus, Ele disse assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E essas aflições, como nós vimos aqui já várias vezes, elas vêm para nos ensinar. Essas aflições vêm para nos fortalecer. Moisés, quando ele ficou 40 dias, ele fugiu, ele foi lá no deserto, foi 40 anos para ele ter a maturidade, para ele aprender mesmo a pastorear uma multidão depois que ele pastoreou por 40 anos. Então, existe um momento de luta, um momento de tribulação. Da mesma forma, Jesus, ali no deserto, 40 dias sendo provado, mas ele vence. Ele vence ali o inimigo. Irmãos, as provações, elas vencem na nossa vida, mas é para nós vencermos. E nós vamos ver que a nossa vitória não vai ser nosso mérito somente, não. Nós vamos participar da vitória, mas o mérito é do Senhor Jesus. Mas qual era a característica que nós vemos de Davi? Claro, são muitas. Bem, Davi, sobretudo, ele era servo do Deus vivo. Ele era servo de Deus. Davi, ele era um homem que era temente a Deus. Ele fazia as coisas dentro dos parâmetros que era a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui nesta noite é que para esse inimigo seja derrotado, eu não sei, quem sabe esse filisteu que representa o próprio diabo, esse filisteu, ele representa aqui o próprio inimigo que quer te destruir, quer me destruir, ele quer nos destruir. Só que antes da destruição, ele ameaça. E às vezes uma ameaça é pior do que o fato acontecendo. Elias fugiu e ficou aqueles 40 dias caminhando até chegar lá na caverna. Sabe por quê? Por causa de uma ameaça. Porque Jezabel falou o seguinte: amanhã, marca no relógio de sol aí, marca aí, amanhã essas horas você vai estar morto. Quando ele ouviu aquela ameaça, o homem fugiu. Foi 40 dias e 40 noites caminhando, porque ameaça. E quantas pessoas vivem diante de uma ameaça, e diante dessa ameaça se põem triste, depressivo, acha que o inimigo mesmo vai vencer, mas é uma ameaça, não aconteceu ainda. O povo de Israel estava sendo ameaçado, aqui foram 40 dias, mas quando Davi ouvia aquelas ameaças, mais ele se fortalecia, buscando e orando, e clamando ao Senhor. Eu não posso me abater diante das ameaças do inimigo. Sabe o que eu tenho que fazer contra as ameaças? Desafiar e ir contra ela mesma. Contra. Eu não posso aceitar. Você vai perder. Não vou, em nome de Jesus. Sabe? Eu tenho que pegar o contrário. Mas como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, Davi, servo do Senhor. E Davi é um exemplo para nós, sabe do quê? De fé.
de confiança. Então, como que eu vou vencer as ameaças? Lá em Efésios está escrito que, sobretudo, eu tenho que tomar o escudo da fé. Com o escudo da fé, eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se eu estou sendo afrontado, se as lutas estão me perseguindo, o inimigo está perseguindo, que pode ser tantas situações adversas acontecendo, eu preciso me lembrar de uma coisa: eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Senhor dos exércitos, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso trazer à memória, eu não estou só, mas isso é fé, eu creio que eu não estou só. E sabe qual é a confiança? Eu sei que maior é o que está em mim do que o que está contra. Sabe, eu preciso declarar isso daí. Eu preciso falar, olha, há um Deus vivo e poderoso que está comigo nesta luta. Gente, eu não posso chegar diante do inimigo já derrotado, porque eu vou perder a batalha. A pessoa derrotada olha para baixo. Não sei se os irmãos já perceberam, se alguém já assistiu aquelas lutas de boxe, né? Um fica olhando para o outro assim, parece que vai derrubar o outro com o olhar. E eu me lembro de uma luta, era o Mike Tyson, não sei com quem, quando deu aquela encarada, o cara deu uma piscada, ele deu uma piscada, eu lembro que eu falei assim, nossa, ele vai perder a luta. Ele abaixou naquela encarada, ali foi a derrota dele, ele perdeu mesmo, foi primeiro assalto, já caiu. Sabe o que é isso? Eu não posso abaixar a minha cabeça para o inimigo. Eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para onde vem o meu socorro. Sabe, o nosso socorro vai vir lá dos céus, não vem daqui da terra. Daqui vai vir mais problema, mais pessoas tentando falar que você não vai conseguir, que você não é nada, que não vai dar certo. Então, Davi, ele era servo do Senhor, mas ele era um exemplo de fé e confiança. Quem já leu aqui o Salmo 91? Acho que todos já lemos. Olha que exemplo de fé e confiança. Ele fala assim, olha, numa guerra, pode estar a guerra que for, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 11.000, mas tu não serás atingido. Aleluias! Sabe, eu tenho, quando eu ver que eu estou cercado, olhe para cima. Sabe, tenha confiança nas promessas do Senhor. Nós vemos esse outro personagem aqui, que é Golias. Ele representa o inimigo. Ele não parou, foi 40 dias. Todos os dias ele chegava lá, e aí, não tem homem aí que vai lutar comigo? Cadê a coragem de vocês? Onde está o Deus de vocês? Vocês estão com medo, afrontando, e o pessoal lá, com medo. Quanto mais medo nós tivermos, o inimigo vai crescendo ainda mais. Quanto mais temor nós tivermos, menor nós vamos nos sentir diante das circunstâncias. Que tristeza! Sabe por que o povo de Israel caminhou 40 dias no deserto? Sabe por quê? Por causa da ameaça. Eles já tinham caminhado algumas semanas, pouquinho tempo, e eles atravessaram, já tinham chegado na terra prometida. E Moisés falou assim, olha, 12 homens vão lá, 40 dias, olhem a terra. E eles espiaram a terra por 40 dias. E quando eles olharam a terra, eles voltaram assim, 10 homens voltou acabado, voltaram derrotados. Eles chegaram, lá moram os gigantes, lá moram os filhos de Anak, nós não vamos vencer, eles são nações poderosas. Sabe o que eles chegaram a dizer? Nós nos sentimos como gafanhoto. Você já viu um gafanhoto? O povo de Israel se sentiu como um gafanhoto. Só 2, Josué e Caleb, falaram assim, espera aí, é verdade, o povo lá é forte, eles são grandões, são poderosos, mas a terra é boa,
mana leite, mana mel. Só faltou ele dizer assim: olha, tem petróleo lá. Na época era uma terra rica, uma terra boa. A pessoa derrotada só vê o negativo, o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Pare de olhar o tamanho do problema e a dificuldade. Olha aquele que é poderoso para resolver o problema, para modificar as circunstâncias. E Josué e Caleb chegaram lá. Não, olha, com eles está o braço de carne, eles vão lutar, mas conosco está o braço forte do Senhor. Aleluia! É a declaração, é o entusiasmo. Davi, entusiasta. Nós vemos assim, Josué, Caleb, entusiasta. Agora o povo, quem que vocês acham que o povo ouviu? O povo ouviu os outros 10 lá, quiseram até apedrejar Moisés e queriam voltar para o Egito. Olha a situação. E quantas vezes a pessoa fica com tanto medo de seguir adiante, que acaba voltando, sabe? Voltando para onde o inimigo estava, sabe? Isso derrota. Nunca volte para o mundo, nunca volte a fazer coisas que fazia antes, sabe? Porque não, é derrota isso daí, mas em frente. Aqui nós vemos que Davi, ele era servo do Senhor. Então vamos começar aqui agora. Quer vencer esse Golias aí? Sirva ao Senhor com fidelidade, sirva ao Senhor com verdade, tenha fé, tenha confiança. Só que Davi, ele tinha fé, ele tinha confiança, e ele tinha uma arma poderosa na mão dele. Ele foi com uma arma assim que o pessoal até riu dessa arma dele. Ele foi com uma funda. Quando eu era pequeno a gente brincava com estilingue, é assim, né? Mas a funda é algo, você coloca uma pedra, roda e você solta, e você tem que ter a pontaria certinha para aquela pedra ir no alvo. Tem coisas que está na nossa mão fazer também. E o que nós podemos fazer para vencer o inimigo? Hein? Bem, Efésios fala assim: a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, ela não é contra um ser humano. A nossa luta não é contra um outro ser humano, é contra Golias, é contra esse inimigo, é contra o demônio, o espírito que está usando esse ser humano para nos destruir. Então eu tenho que identificar onde que está o meu inimigo. Gente, o meu inimigo, ele não é visível, ele está dentro das pessoas, ele está ali para querer nos destruir. Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar meu inimigo, quem é, e como que eu vou identificar o inimigo? Olha, eu tenho que ter armas na minha mão, eu tenho que ter o Espírito de Deus para que eu possa ter o discernimento, e eu tenho que ter uma arma para poder atingir esse inimigo. A arma que Jesus usou ali no deserto, qual foi? A palavra. Que palavra? Palavra de Deus. Quando Satanás levou Jesus lá no pináculo do templo, quer dizer, naquela parte bem alta do templo, transportou Jesus até lá e falou assim: olha, atira-te, se você é mesmo filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito. O que Jesus disse? Hein? Não tentarás. Usou o quê? A palavra de Deus. Ele está lá em Deuteronômio. Outra coisa, quando o inimigo chegou e falou: Jesus, está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Que palavra é essa? Em Deuteronômio, quando Deus fala assim: olha, Israel, eu vou levar você nesse deserto, vocês vão andar 40 anos, vocês vão ter fome, vocês vão ter necessidade, para que vocês aprendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluias! Então, o que Jesus usou ali? A palavra.
Jesus usou a palavra. Chegou um ponto que Jesus falou o que para Satanás? Arreda-te daqui, vai embora, saia. E foi. Então, nós temos que ter uma ferramenta na nossa mão também para lutar contra o inimigo. E a ferramenta que nós vamos ter na nossa mão também está ali na armadura de Deus, que é a espada da justiça, não é isso? Com a espada é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Só que eu tenho que usar não uma espada normal, lá vou matar aquele cara que fez isso para mim, não. A espada da justiça é a palavra de Deus. Olha que interessante, 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Manejar bem a palavra da verdade. Davi, ele conhecia a arma que ele tinha na mão, ele sabia usar aquela funda, senão ele não ia usar ali. Você conhece essa palavra aqui? Você sabe manejar bem? É isso que ele está falando. Eu tenho que ter a palavra certa. Tem pessoas que às vezes falam assim: abra aí em Abacuque. Nossa, tem na Bíblia esse nome? Sofonias. Abre em Sofonias rapidinho aí. Cadê Sofonias? Roubaram minha Bíblia, não tem esse nome. Ageu. Vamos achar aí. Ageu, cadê Ageu? Não acha. Sabe por quê? Não maneja bem a palavra. Essa aqui você tem que aprender a manejar isso daqui. Mas hoje Deus teve misericórdia de nós, inventou os tablets, sabe? E você corre aqui procurar Ageu. Então o que você sabe é pelo menos manejar bem o seu tablet aí. Ou seja, você conhece a palavra, você sabe onde está essa palavra. Você tem que aprender, porque é a arma que você vai derrubar esse gigante. Então nós temos aqui a pedra que ele colocou ali, e aquela pedra, quando ele rodou, aquela pedra foi na direção certa. Veja bem que Golias, ele tinha todo um escudo metal na frente dela, uma couraça, tinha um escudo na mão, ainda tinha um capacete na cabeça, proteger. Só tinha um lugarzinho ali, que tinha uma brecha, que não estava bem protegido, que era essa região aqui, que ele precisava enxergar. Não era aquele capacete que fechava, sabe? Ele era aberto, era para proteger só a cabeça. Pois aquela pedra foi no lugar certo, e derrubou aquele gigante. Irmãos, quando nós falamos de pedra, quem que é a pedra? Hein? Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Marcos 12:10 fala assim: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Ninguém quis saber muito sobre Jesus. Aqueles que vão por assim, os construtores, podiam pensar em tudo que era rocha, material forte, e deixaram Jesus de lado. Vamos por assim, os fariseus, aquele pessoal deixaram Jesus de lado, mas Jesus é a pedra principal. Jesus, ele é colocado na Bíblia como uma pedra, como uma rocha. Jesus falou assim para Pedro: olha Pedro, você não é mais Simão, você é Pedro, é um fragmento de rocha, e sobre essa rocha aqui, sobre esta pedra, essa rocha, sobre ele mesmo, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, se nós estivermos firmados na rocha de Jesus Cristo, é só Ele que pode derrotar o filisteu. É só Jesus que pode derrotar o inimigo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Davi, veja bem, quando ele chegou para o filisteu, ele falou assim: olha, eu vou contra ti, eu estou indo,
em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando nós vamos afrontar o inimigo, você pode colocar: eu estou aqui, eu, servo do Senhor, eu venho contra você, em nome de Jesus. Essa pedra só vai atingir o inimigo. Só atingiu porque estava na mão de Davi. E Davi, o que ele era? Ele era servo de Deus. Não adianta qualquer pessoa pegar o nome de Jesus: peraí que eu vou derrotar isso em nome de Jesus, eu vou fazer isso em nome de Jesus, e com a vida toda torta, fazendo tudo errado. A flecha não está na mão da pessoa certa, então não vai funcionar. E tanto não funciona, que teve um homem que estava vendo Paulo expulsar demônios em nome de Jesus, e apareceu uma situação do endemoniado lá. Esse homem chegou e falou assim: olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desse corpo agora. E o demônio ouviu ele falar. Ele falou: epa, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e você quem é? E pulou em cima do cara e rasgou a roupa dele todinha. E o cara ficou tudo agoniado ali. Sabe por quê? Foi usar o nome de Jesus. É como foi usar uma pedra, que é Jesus, mas ele não era o servo do Senhor. Então só funciona, a funda só vai funcionar para os servos do Senhor. Aleluia! Essa pedra só vai atingir o inimigo se for proferida pelo servo do Senhor. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não. Eu tenho que estar com a funda, firmado na palavra. Eu tenho que manejar bem o meu instrumento. Aí sim eu vou usar o nome de Jesus. E só para nós terminarmos, essa pedra é coisa séria. Teve um homem, um rei, rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele teve uma visão, ele teve um sonho, que ele não entendeu, e ele queria descobrir o que significava aquele sonho. E ele passou a ordem lá para o reinado, e só Daniel conseguiu interpretar o sonho. E Daniel chegou e falou assim: olha, eu vou falar o que você sonhou. Você sonhou com uma estátua, e contou: cabeça de ouro, essa parte aqui de prata, outra parte de bronze, as pernas de ferro, e os dedos e parte do pé era ferro e barro. Esse foi o sonho que você teve. O rei falou: é mesmo? E essa é a interpretação. Essa cabeça de ouro és tu. Só que depois de ti vai vir um reino mais fraco que o seu. Primeiro nós tínhamos o reinado da Babilônia, aí depois veio o reinado dos assírios, aí depois vieram os caldeus, aí depois veio o império medo-persa, aí depois chega finalmente lá no império romano, e depois que já simbolizava aqueles pés de ferro. Só que depois aquele reino se dividiu, ele fala o seguinte: haverá reinos fortes com reinos fracos, mas eles não vão se unir, porque o ferro não gruda. E fala assim: nos dias desses reis, esses impérios fortes com impérios fracos, veio uma pedra lançada do céu, não por mão humana, aquela pedra veio, destruiu, veio no pé daquela estátua, claro, quebrou o pé, a estátua caiu. E ele fala o seguinte: Deus vai estabelecer um reino aqui nessa terra, e tudo isso daqui vai ser destruído. Alguns dos estudiosos da Bíblia, eles dizem o seguinte: que esse reino hoje simboliza a própria Europa, nações fortes e fracas, não tentam unir-se, mas não se consegue. Hoje nós vemos até a Inglaterra querendo sair da zona do euro, mercado comum europeu, e fala assim: no dia desses reis, essa pedra veio e destruiu. Irmãos, nós estamos aguardando essa pedra, sabe? Jesus vai voltar, os reinos da terra vão ser destruídos, somente a igreja é que vai permanecer com Ele.
Como é maravilhoso nós podemos ter essa convicção. Se Jesus hoje falar, venha, você vai. É maravilhoso isso daí. Porque no dia desses reis, desses impérios divididos, essa pedra foi lançada não por mão humana, foi o próprio Deus. E essa pedra vem, destrói tudo e vai e forma um novo reino, a nova Jerusalém. Irmãos, nessa mensagem que nós vimos aqui, começou com Davi derrubando um gigante. A prova final para nós é essa, é que nós somos eternos e nós queremos passar a nossa eternidade com Jesus Cristo. É isso que você quer? Então você tem que vencer esse gigante, sim. Eu convido a igreja a ficar em pé agora. Nós vamos estar orando. Nós vamos orar para que você possa verdadeiramente vencer esse gigante. A ferramenta ele já te deu. Você tem a funda, você tem a palavra dele. O próprio Jesus é essa pedra. Ele é o próprio. Ele é o nosso Salvador. Ele é o que vai operar, seguir operando milagres nas nossas vidas. Agora, Davi era servo do Senhor. E eu vou falar uma coisa triste. Davi entrou no reino de Israel no lugar de Saul. E Saul começou bonito também. Sabe, ele foi chamado por Deus para ser rei. Mas ele se desviou no meio do caminho. Ele deixou de servir ao Senhor. E era o próprio Saul que estava lá, ouvindo o inimigo afrontar daquele jeito, e com medo. Sabe por que ele estava com medo? Porque ele não confiava no Senhor. Ele já tinha feito coisa errada diante de Deus. E o medo, eu só vou ter medo mesmo se eu tiver alguma coisa contra mim que o inimigo possa me acusar. Mas fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode acusar de nada. Sabe por quê? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me lavou. Eu não preciso mais continuar na minha vida de pecado. Eu fui restaurado por Jesus Cristo. Então, por que eu vou ficar com medo do inimigo? Feche seus olhos agora. Como que está a sua vida? Nós temos um Golias que nos afronta, te afronta também. Você já é servo do Senhor? Como que está a sua vida? Você pode enfrentar esse Golias mesmo, cabeça erguida? Se você não puder, porque tem algo que está errado, o Jesus é maravilhoso. Hoje Ele pode te libertar. Hoje, nesse momento, Ele pode te purificar e você ser o servo genuíno dele. Então eu pergunto, se tem alguém aqui nesta noite que se vê cercado, mas não consegue vencer. Mas não consegue vencer em primeiro lugar, porque não está vivendo intensamente a palavra de Deus. Mas tem algo que precisa ser consertado. Você tem a oportunidade de consertar isso nesse momento. E eu quero orar por você. Quero que todos permaneçam com os olhos fechados. Esse momento íntimo e particular com Deus. Se tem alguém aqui nessa condição, levante a sua mão e fale assim: Deus, me perdoe. Pode levantar, não sacanhe. Fale: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Jesus. Me perdoe. Me perdoe. Porque não tenho agido como deveria agir. Sabe que o Senhor, nesse momento agora, Ele já está te perdoando. Porque Ele já derramou o sangue ali na cruz por você.
Então considere-se perdoado em nome de Jesus. Agora você pode sair daqui e enfrentar esse inimigo de frente. E se ele está circundando você, está lançando palavras de derrota, pois agora você fale junto comigo. Fale, repita comigo assim, desse jeito: eu sou servo do Senhor dos Exércitos, e eu vou contra ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, espírito das trevas, você já caiu por terra, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família. Aleluia. Senhor eterno, eu te agradeço neste momento, Pai, porque Tu és Deus vivo e poderoso, porque hoje é um dia de vitória para nós aqui, porque eu vejo que o inimigo ele caiu por terra, Senhor. Não significa que ele desistiu, ele está batendo em retirada, Senhor, mas nós estamos na Tua presença e te agradecemos a vitória em Jesus Cristo. Senhor, protege, Pai, o Teu povo, protege a Tua igreja. É no nome de Jesus que eu te peço estas bênçãos, e segue abençoando e protegendo cada um dos Teus filhos. Senhor, coloca uma palavra no meu coração, e a palavra é esta: nesta peleja não tereis que pelejar, mas estai parados e olhai a salvação que vem do Senhor, o teu Criador, que fez os céus e a terra. Somente louve o nome do Senhor, exalta o seu santo e poderoso nome, que a vitória já foi declarada. Tome posse dessa vitória, dentro da palavra que você ouviu aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Jesus, aleluias. Se você tem uma situação que é só Jesus na causa, sabe esse inimigo que está rodeando, nós vamos orar agora pelas causas impossíveis, porque nós ouvimos a palavra, e o Senhor quer colocar por terra essa aflição, essa ameaça, isso que o inimigo tem cirandado, tentando te destruir, não conseguir, nem vai conseguir. Mas eu quero orar por você agora. Se tem alguém nessa situação, levanta a sua mão. Aleluias, aleluias. Aí mesmo onde você está, Senhor dos Exércitos, olha para estas vidas, Senhor, que estão sendo afrontadas, ameaçadas. Algumas o inimigo tem até tirado o sono, mas nós já fomos contra esta força das trevas, no Teu nome, Jesus. Então eu peço agora, abençoa os Teus filhos, Senhor, que chegaram nesta noite declarando a vitória, porque o inimigo ele já caiu por terra. Abençoa cada uma destas vidas, e nós declaramos aqui agora que essa ameaça ficou para trás. Jezabel já ficou para trás. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. O inimigo ele já ficou para trás, porque o Senhor nos deu vitória nesta noite. Aleluia, aleluias. Maior é o que está em nós. Aleluias. Há muitos anjos, irmãos, há muitos anjos ao redor do seu povo, protegendo. Aleluias. Obrigado, Senhor. Nós não estamos sós, há uma grande legião nos protegendo. Obrigado, meu Pai. É no nome de Jesus que eu venho te agradecer e te suplicar estas bênçãos, agora e sempre.
Amém. Amém. Glória a Jesus.